No dia 11 de fevereiro de 1967, na cidade de Milford, estado de Ohio, Estados Unidos, Michael McKee e Sharon Hildebrand dirigiam pela estrada quando notaram na floresta, em meio às árvores, uma luz branca brilhante. Curiosos, os dois desceram do carro e foram em direção à estranha luz. Quando chegaram próximo ao riacho, viram a cerca de 30 metros de distância um objeto oval com cerca de 30 metros de diâmetro, pairando a apenas alguns metros acima do leito do riacho. Abaixo do objeto havia uma espécie de tubo que descia vários metros em uma ravina. Para quem não sabe, ravina é o local de escoamento de uma grande concentração de água pelas encostas, produzindo uma depressão no solo devido à erosão causada pela água. Michael iluminou o objeto com a lanterna, produzindo um efeito de reflexo de espelho, revelando que a nave provavelmente era feita de algum metal muito brilhante. Sharon também contou que viu uma fileira discreta de pequenas luzes em torno do objeto. Assustados com o fenômeno, a dupla fugiu do local. Logo à frente, na estrada, em um restaurante, eles ligaram para o ufólogo e conselheiro da NICAP em Cincinnati, Leonard Stringfield. Leonard os orientou a ligar para a polícia, e assim a dupla o fez. O policial Charles O'Brien voltou com as testemunhas para o local do avistamento por volta das 13h30 da manhã e o objeto não estava mais lá. Porém, foi encontrado vários galhos de árvore estilhaçados próximo ao local onde o objeto pairava. No dia seguinte, Leonard entrou em contato com um amigo engenheiro que foi até o local fazer uma inspeção. E foram encontrados pequenas árvores e galhos no chão que haviam sido pressionados por algo muito pesado. Investigações posteriores descobriram também que entre os dias 10 e 11, várias pessoas avistaram OVNIs na região de Madeira, Kenwood, Wyoming e Blue Ash. Em Kenwood, por volta das 11h45 da noite do dia 10, uma mulher avistou um objeto brilhante com cerca de 6 metros de diâmetro voando baixo. Nessa mesma região, um casal viu por volta da 00h15 um objeto redondo que brilhava uma luz vermelha, também voando baixo. Na região de Blue Ash e Wyoming, várias testemunhas viram um objeto oval vermelho voando também em baixa altitude por volta da 1h da manhã do dia 11. E em Lockland, o policial Frank Guber viu por volta das 2h da madrugada do dia 11 uma luz vermelha cruzar o céu, pairar por alguns segundos e em seguida mudar de direção para depois desaparecer no horizonte. Neste caso, vemos um objeto que assume o formato de um cogumelo, utilizando algum tipo de mecanismo que aparentemente estava coletando água ou algum recurso do solo. Diante das evidências de galhos quebrados e amassados por um grande peso, podemos supor que a nave chegou a pousar. Mas também não podemos descartar a possibilidade de que esses amassados nos galhos da árvore que estavam no chão podem ter como causa o mecanismo que saía do centro da nave. O caso ainda é reforçado por diversas testemunhas que naquela região avistaram OVNIs sobrevoando os céus naquele período. Há na casuística ufológica vários relatos de naves alienígenas que coletam recursos da Terra, que vão desde água até eletricidade de postes de energia, como também recursos agrícolas. E é de se esperar que, sendo o objetivo dos seres que pilotavam a nave o estudo do planeta Terra, que eles queiram coletar alguns recursos. Ou ainda, podemos imaginar que alguns destes recursos sejam valiosos para eles ou que simplesmente estejam reabastecendo sua nave com água e energia.
No dia 9 de fevereiro de 1967, na cidade de Middletown, estado de Delaware, Estados Unidos, o casal Guzman estava viajando em direção sul pela estrada US 13, em direção à cidade de Odessa. Após cruzar uma ponte por volta das 8h45 da noite, o casal viu à esquerda do veículo, um pouco mais à frente, do outro lado da pista, duas luzes. Uma luz verde à esquerda e uma luz vermelha à direita, alinhados uma ao lado da outra com uma certa distância. De repente, duas luzes brancas se acenderam exatamente entre as duas luzes coloridas. Pensando se tratar de um avião, eles comentaram entre si a loucura que aquele piloto estava fazendo, tentando pousar em um local totalmente inapropriado. Porém, à medida que eles foram se aproximando, viram que era um objeto estático que voava logo acima das árvores a uma altitude de cerca de 22 metros. Ao pararem o carro em frente ao objeto, do outro lado da pista, eles viram que a nave tinha um formato de disco, com uma cúpula embaixo. O objeto tinha cerca de 15 metros de largura por 6 metros de altura na parte mais espessa. A superfície era lisa e as luzes brancas eram emitidas por uma espécie de holofote que estava fixado na fuselagem da nave. Os feixes de luz desses dois holofotes apontavam para baixo e eram mais finos na fonte e iam ficando mais largos, formando um cone de luz, com a ponta mais fina saindo do holofote. Na parte de baixo, naquela espécie de gôndola, havia uma fileira horizontal de janelas de onde era emitida uma luz fraca em uma tonalidade que ia do amarelo para o rosado, mas sem piscar. A luz era constante. No centro desta gôndola havia também 3 luzes vermelhas que eram emitidas bem do centro da parte interna. O casal observou o objeto por cerca de 2 minutos e não viram ninguém dentro da gôndola, até que os 2 holofotes da nave começaram a balançar e mudaram de posição até apontarem para o céu. Em seguida, o objeto começou a se mover horizontalmente em baixa velocidade. Neste momento, o casal Guzman contou que ouviram um zumbido bem baixo, semelhante a um motor elétrico. Após a nave se mover vagarosamente por cima das árvores por cerca de 100 metros, a nave simplesmente desapareceu da vista do casal. Eles presumiram que o objeto pudesse ter caído além da linha das árvores e foram até lá de carro conferir. Chegando no local onde eles perderam a nave de vista, não havia nada lá ou qualquer evidência de que o objeto tivesse um dia passado por ali. O caso foi investigado pela NICAP e as testemunhas foram consideradas articuladas, sem emoção e cooperativas durante todas as entrevistas, e isso trouxe uma certa credibilidade para o seu relato. Neste caso, temos uma nave com um formato pouco comum, mas que já foi visto aqui mesmo no canal Área 51 e vários outros vídeos. Neste tipo de nave, aparentemente a parte onde a tripulação permanece fica embaixo, dando esse formato quase que de um cogumelo para o objeto, diferente daquilo que normalmente é relatado, onde essa parte fica em cima da nave, bem no topo. Outro fato que intriga é que as testemunhas não conseguiram ver ninguém dentro da nave nos 2 minutos que ficaram observando o objeto parado no ar. O que podemos imaginar é que os tripulantes estivessem na parte superior da nave, onde não havia janelas. Mas também não descarta-se a possibilidade de o objeto simplesmente não ser tripulado, apesar do seu tamanho. Mas o que mais chama atenção de fato é a forma como o objeto desapareceu. Na maioria dos casos, as naves aceleram em direção ao céu e desaparecem em altíssima velocidade. Neste caso, foi diferente. A nave simplesmente desapareceu da vista das testemunhas. Talvez a nave tivesse algum tipo de mecanismo de camuflagem, ou sua velocidade pode ter sido tão alta que eles simplesmente não conseguiram acompanhar. Apesar de que, pela descrição das testemunhas, é mais provável que o objeto tenha realmente desaparecido, seja qual for o mecanismo que foi utilizado para fazer isso. Mas e você?
O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.